Imagine que sua máquina é um Windows 11 64. Você tem instalado nela o Excel 32 e precisa integrar ele com o Proteus. Sem problemas. Você vai instalar o WebAgent 32 bits e tocar o seu trabalho. Lembrando que quem precisa ser compatível com a API que vai ser consumida é o WebAgent e não o sistema operacional, como já acontecia com o Smart Client Desktop. Imagine agora que nessa mesma máquina você tem uma DLL 64 bits e precisa integrar ela com o Proteus para, por exemplo, consumir algum tipo de equipamento específico. Nesse cenário, nós vamos precisar manter os dois WebAgents instalados, o 32 e o 64 bits, e é o que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo. Para começar esse processo, você vai precisar baixar os dois WebAgents. Você pode fazer isso através do portal de clientes, ou caso o administrador do seu sistema já tenha configurado o download para o WebAgent, basta você entrar na tela de parâmetros, acessar a engrenagem de configuração, e aqui no final você vai ter acesso aos dois. Então nós vamos baixar aqui para o Windows 32 bits, e vamos baixar também o WebAgent para o Windows 64 bits. Aqui eu vou deixar o link nas descrições com esse processo completo. Eu vou pedir que você siga passo a passo o que eu vou transmitir, porque o processo, apesar de não ser complexo, é um pouco demorado. Aqui eu vou partir do princípio que você já tem algum WebAgent instalado na sua máquina, como por exemplo aqui no caso é o 64 bits, não tem problema algum. Então eu já baixei os dois WebAgents, o x86 o 32 bits e o x64 o 64. Eu vou instalar primeiramente, ou nesse caso reinstalar, o 32 bits. Aqui ele está avisando para mim que o WebAgent já está aberto. Pode ser uma coisa que aconteça aí com você, não tem problema algum. Vamos vir aqui, clicar com o botão direito ou esquerdo nele, dar um quit e agora dar um OK para a gente concluir a instalação dele. Agora que nós instalamos o WebAgent 32, ele vai estar aqui na pasta do seu usuário. Então, por exemplo, usuários, Manzano, que é o meu usuário, apdata local programs. Porque nós vamos fazer uma cópia dessa instalação 32 bits. Então, eu vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. E na cópia que eu acabei de criar, eu vou renomear ela para WebAgent 32 bits. O próximo passo agora é instalar o WebAgent 64. E o que vai acontecer? Ele vai substituir essa instalação anterior. Venho no Windows 64, instalar. Vou fechar ele aqui porque ele já estava aberto, porque assim que ele se instala, ele já abre. É um procedimento padrão do WebAgent para facilitar a operação do Proteus. Vou dar um OK e aguardar novamente a instalação agora da versão 64 bits. Terminado esse processo, nós vamos ter aqui na pasta WebAgent a versão 64 e na 32 a versão 32 bits. Então, quando eu começar o Proteus a partir do navegador, ele vai instanciar para mim nesse cenário aqui o WebAgent 64 bits. É muito importante vocês terem isso em mente. E por que eu deixei isso claro para vocês? Imagine que nesse momento você vai integrar com alguma API ou com alguma DLL 64 bits. Então, o navegador já está pronto para consumir essa arquitetura. Mas agora o que nós vamos fazer é criar um atalho para o WebAgent 32 bits para quando você, por exemplo, precisar integrar com o Excel 32. E agora, para a gente criar o atalho, a gente já está aqui na pasta apdata local programs do seu usuário. Vamos acessar a pasta WebAgent 32. Vamos clicar aqui para a gente ter acesso ao link completo dela. Dei um Ctrl+C. Aqui na linha de comando eu já tinha deixado apenas para testar. Eu já estou direcionando então aqui para o WebAgent na pasta 32 bits. E já estou fazendo o caminho inteiro que nós vamos utilizar aqui. Então estou dando o launch para o IP porta do meu Proteus. E aqui dando o caminho completo para o meu navegador. Caso você, que seja usuário, e tenha alguma dificuldade com isso, peça apoio ao administrador do seu RP. Ele vai conseguir fazer isso com muita tranquilidade. E aqui um ponto importante, alguns colegas me perguntaram sobre esses caracteres aqui. Isso na verdade é um artifício do próprio Windows. Se eu der um Shift Enter aqui, eu consigo continuar preenchendo a linha. Eu só preciso quebrar ela aqui com um acento grave. Então o que nós vamos fazer aqui, inclusive para facilitar, já que nós vamos fazer um atalho, vamos tirar todos esses caracteres. Aqui é basicamente para fazer um teste. Achei importante citar isso porque uns dois colegas me procuraram essa semana tentando entender o porquê desses caracteres. Então aqui vou dar um Enter exclusivamente para teste, para ver se está tudo ok. Então ele já abriu para mim o Smart Client e já vai apresentar para mim aqui a tela de parâmetros. Bem, então aqui eu já tenho a linha completa que eu vou precisar para o atalho. Eu vou selecionar ela. Botão direito já faz a cópia. Botão direito no desktop, novo, atalho.
Vou dar um colar aqui dessa linha completa. Vou escrever aqui, por exemplo, Proteus Excel 32. Vou dar um concluir e eu já posso utilizar ele a partir desse momento. E uma informação importante: quando você inicia o Web Agent a partir do parâmetro Launch, ele vai abrir para você uma porta aleatória, facilitando caso você precise utilizar ao mesmo tempo o Web Agent 32 e os 64 bits, que aqui você poderia também criar um atalho para os 64 bits sem qualquer problema. Você pode criar um atalho inclusive para diferentes servidores. Tudo como a gente já fazia antes no Smart Client Desktop. Isso aqui é um acelerador para facilitar a vida dos seus usuários. Bem, eu infelizmente não tenho o Excel instalado nessa estação, mas a integração ocorreria sem qualquer problema utilizando esse processo que a gente acabou de montar. E muito importante, se você usuário tiver qualquer dificuldade em saber qual é o momento que você vai utilizar o Web Agent 32 ou 64 bits, ou como você vai instalar, ou como você vai criar o atalho, é muito importante você contar, seja com o suporte da TOTUS ou seja com o suporte da sua própria empresa, muito possivelmente do seu setor de infraestrutura. Eu queria agradecer vocês que ficaram comigo até o final do vídeo e já aproveitar para dar um spoiler do próximo, onde eu vou falar um pouquinho de Linux. Com o fim do suporte estendido da Microsoft ao Windows 10, vários clientes estão procurando a gente para saber quais seriam as opções que eles teriam. Então vou falar um pouquinho de Fedora e de Oracle Linux, duas distros que nós já homologamos justamente para facilitar a vida de vocês nesse momento de transição que está para chegar. Então espero vocês no próximo vídeo. Até lá!